Obrigada. Mas não entendi a pergunta, Ministério Público. Não entendi a resposta. Disse que... O tribunal não entendeu a resposta. E aqui, voltamos à questão do tribunal. Por favor, meritíssimo. Voltamos à questão do tribunal, porque a partir daqui constrói-se outras coisas. Em que sentido? Falando de forma simples e clara. A pergunta foi simples. Naquele expediente de Ematum, Proíndicos, MAM. O Ministério Público, se o tribunal estiver a formular a questão de uma forma errada daquilo que o Ministério Público disse, peço para chamar a atenção. Porque foi uma pergunta que veio dali. Qual era o ato a praticar pelo Banco de Moçambique? Podia ser autorização ou qual teria sido o posicionamento adequado do Banco de Moçambique? Registro, autorização ou o outro que achar. Tem aquele todo expediente, não é? Que entrou, mesmo não entrando pelo balcão, tendo sido entregue na mão, ou porque Sua Excelência o Governador neste governo disse para receber em mãos de alguém. E prontos. Essa fase anterior já passou. Receberam, está na mão, emitiram aqueles todo o parecer. Agora, qual é o ato adequado que o Banco de Moçambique tinha que fazer? Naquele caso, cabia ao Banco de Moçambique, nos termos da sua competência, autorizar, ou não era da competência do Banco de Moçambique autorizar aquele empréstimo? Eu acho que a questão está feita assim. Sim, muito clara. Não é? Sim, meritíssimo. Sim, eu acho que, embora tenha sido feita, qual teria sido o posicionamento adequado do Banco de Moçambique, registro ou autorização? Mas eu acho que a pergunta vem assim, por isso é que estou a tentar, o tribunal está a tentar descontar aqui, destrocar. E qual seria? O Banco de Moçambique tinha a competência para autorizar aquele pedido de contratação de empréstimo externo, ou não era a competência do Banco de Moçambique autorizar aquilo, ou devia simplesmente limitar-se a resistar aquilo, resistar o financiamento, talvez para efeitos de balança de pagamento, como tem que descrever qual é o dinheiro que foi importado e exportado para o país, e estar ali escrito. O Banco de Moçambique tinha competência para autorizar ou não aquele financiamento da Proíndicos, da Ematum e da MAM, na sua ótica. É a mesma pergunta. Não é a mesma pergunta? Sim, meritíssimo, é a Sim. mesma pergunta. É a mesma pergunta. Sim. É que o tribunal percebeu que é a mesma pergunta, só que está de uma outra forma. Diga, faz favor. Sim. Obrigada, meritíssimo. Eu penso que primeiro o que eu estive a justificar é porque que nós fizemos o parecer. Esta parte já está. Já está. Já fizeram parecer. Já fizemos o quê. parecer. Não era sua competência até autorizar ou não. Não era, pois Sim, é. mas sua percepção. Alguém que trabalha lá, conhece a matéria. Banco de Moçambique tem competência para autorizar aqueles. Estamos a falar no caso concreto de empréstimo da MAM, da Proíndicos, da Ematum e da MAM. Banco de Moçambique tinha ou não tinha competência para decidir autorizar ou não aqueles empréstimos? Posto da forma como está sendo posto, eu penso que o número 4 criaria essa limitação. Por isso é que eu disse que uma possibilidade era fazer um parecer para que a nível superior se pudesse encontrar a forma de como eliminar, como resolver essa limitante que a lei tem, em que não se pode autorizar pedidos que tenham já em si uma garantia emitida pelo Tesouro. Portanto, teria que se, portanto, neste caso não ia propor a aprovação, mas ia propor
à consideração superior, porque na consideração superior é que seria ter que se encontrar a forma de resolver. Porque provavelmente o que está a acontecer agora é que, como o normativo diz salvo disposição em contrário, e não existindo qual é essa disposição em contrário, tem que se resolver essa questão da disposição em contrário. Não, não é essa a questão. Não é? Não. Uma coisa é saber se o tribunal, ou uma coisa é eu saber se o tribunal ou qualquer entidade, nesse caso estamos a falar do Banco de Moçambique, tem ou não competência para decidir sobre uma determinada questão. A questão é essa, talvez, é saber se o Banco de Moçambique tem ou não competência para decidir. É uma questão. A outra, bem diferente, na ótica do tribunal, é o Banco de Moçambique decidir, e depois de decidir, pela autorização ou não autorização. Depois discutir-se aqui se aquela decisão era legal, do ponto de vista do artigo 83, número 4, que proíbe de forma clara a autorização de contratação de empréstimo externo condicionados à garantia do Estado. Isso é um outro momento. Primeiro, para discutirmos o mérito daquela decisão, é preciso saber se você tinha competência ou não para proferir a mesma. Está a perceber? Sim. Primeiro, para saber se discutir o mérito daquela decisão, é preciso ver primeiro se tem competência para decidir. Daí a pergunta: o Banco de Moçambique tinha, na sua ótica, ou não tinha competência para decidir sobre aquele expediente, autorizando ou não autorizando? Depois vamos discutir se autorizou, mesmo violando o artigo 83, número 4, que diz que não se contrata, que não é possível contratar empréstimos estrangeiros, é proibido, condicionado à garantia do Estado. Essa é outra coisa. Agora aqui a questão é de competência do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique tinha ou não tinha competência para decidir sobre aquele expediente? Foram o senhor Machaba, da Proíndicos, ou sei lá mais quem, que não disse aqui, e entregar lá. E pronto, já receberam o expediente. A primeira questão que se coloca é: temos competência para decidir isso ou não temos? Depois, se tem competência, ok, vamos decidir, ok, está autorizado. Depois levanta essa questão: por que autorizaram se o artigo 83, número 4, diz que não pode se autorizar, e enquanto não pode se autorizar a contratação de empréstimos externos, cujo desembolso está condicionado à garantia do Estado? Essa é outra coisa, é o mérito da decisão. Agora é competência para decidir. O Banco de Moçambique tinha ou não tinha competência para decidir sobre aquele expediente de Ematum, MAM ou Proíndicos? Essa é que é a questão. Tudo começa aí. Na sua ótica. Mas está bem. Estou a ver que está até desfondado. Pois, é que se decide. É que a resposta a esta pergunta, sim, tem a ver com como entende aqueles empréstimos eram de âmbito público, dívida pública ou privada. É aí que está o cerne da questão. É que, se chegar à conclusão de que aqueles empréstimos contraídos pela Ematum, MAM e Proíndicos eram empréstimos, era dívida pública, há de ter uma resposta de quem era competente para fazer. E se chegar à conclusão de que aqueles empréstimos de Proíndicos, Ematum e MAM eram dívida privada, há de ter outra resposta. Ou não? Consoante a natureza que vai classificar aquele empréstimo. Por isso, o tribunal esteve a perguntar, na sua ótica, qual é a natureza desse empréstimo? A pergunta continua aí, embora não está a apontar diretamente no caminho, mas o caminho, não é esse caminho onde quer chegar, Ministério Público. Sim, porque a declarante, a primeira questão que eu coloquei foi essa. Exatamente. Depois do meritíssimo ter encerrado. Exatamente. A competência coloquei, tem a ver com a natureza daqueles empréstimos. E a declarante disse que sim, que para si tinha natureza privada. Com todos esses subsídios que o tribunal deu, o Banco de Moçambique tinha ou não tinha competência para decidir sobre aqueles empréstimos? Na sua ótica.
Meritíssimo, é que voltaremos àquela primeira questão que eu disse que quando eles foram presentes ao Banco de Moçambique, eles foram presentes como de empresas privadas que traziam garantia do Estado. Enquanto a garantia não estava sendo acionada, eram pedidos de empresas privadas, entendidas como pedidos do setor privado. Então, logo, se era pedido de empresas privadas, a quem cabe a contratação de empréstimo externo? Cabe a autorização ao Banco de Moçambique, quando é empresa privada. Então, está a ver a resposta? A resposta à primeira pergunta responde todas as outras. É se considerar, no início, aquele pedido de contratação de empréstimos da Proínicos, Ematum e Mami como financiamento privado, dívida privada, a ter resposta se o Banco de Moçambique era competente ou não para autorizar ou não aquilo. Sim, agora vamos ao número 4. Não é? Sim. É a questão então, qual é a primeira a resposta do Ministério Público? O Banco de Moçambique tinha que autorizar ou simplesmente ordenar o registro daquela operação de Ematum? Acha que aquela dívida da Ematum e Proínicos e Mami era dívida pública ou era dívida privada? Porque isto tem que se reportar ao início. Porque esta parte de dizer que mas agora já acionaram garantias, não sei o quê. De acionar garantia agora. A questão que se coloca é no início. Por quê? Por que é o início? É o momento em que foi autorizado. No momento que foi autorizado, não havia acionar ou não acionar. Era privada. Tinha apenas uma garantia ali do Estado, não é? E o senhor Antônio Carlos Rosário costuma dizer, era um exemplo dele, somos potenciais mortos. Um dia vamos morrer. Ele queria falar, o tribunal percebeu logo, queria chegar nas garantias. De que garantia, o que ele queria dizer era, é uma dívida potencial. Não era uma dívida ainda. Era uma dívida potencial. Se é ou não é. Mas é uma coisa importante que ele também disse. E o tribunal ficou a raciocinar. E tantas coisas que ele diz. E o que os outros dizem também. E o que o Ministério Público diz. Todos aqui dizem. Então, a questão é essa. E a questão é essa, no sentido de saber se no início aqueles contratos que foram juntos ao Banco de Moçambique com uma garantia do Estado era considerado uma dívida pública ou dívida privada? Qual é a resposta? Mesmo com garantia lá, a questão é, mesmo com garantia, era dívida pública ou era dívida privada? Era dívida privada. Agora, se era dívida privada, tinha que ser autorizada ou simplesmente registrada pelo Banco de Moçambique? Porque estava ali, vamos voltar à questão do número 4, que eles não podiam ainda ter... não chegamos. Ainda não chegamos no mérito. Era dívida privada, não é isso? Na privada tem ótica. Autorização do Banco de Moçambique. Sim, agora tem que entrar depois a questão da garantia. Muito bem. Então já temos duas respostas. Sim. Na sua ótica, primeiro, a dívida era privada. Segundo, carecia de autorização do Banco de Moçambique. Sim. É isso? Sim. Terceiro, agora o mérito da decisão. A decisão tinha que ser de autorização ou de indeferimento do pedido? Porque não traziam, portanto, porque traziam as garantias e não temos a disposição em contrário. Aí tinha que ser indeferido o pedido, não ser autorizado, não é isso? Não, quero saber, é a sua ótica. Mas é tal coisa, eu quando vou responder, mas tenho sempre aquele mais que, entretanto, o próprio Estado é que trouxe a garantia. E o Estado... Sim, mas as por isso que ali, é que aquelas perguntas todas, para responder essas perguntas do Ministério Público, tem que partir daí.
tem que primeiro dizer como está a dizer. Porque o tribunal pode ter outro entendimento, o Ministério Público também pode ter outro entendimento. Na sua ótica, aquela dívida era privada. E se era privada, tinha que ser autorizada pelo Banco de Moçambique como autoridade cambial. Sim. Não é? Foi assim que nós fizemos o enquadramento Sim. de operações. E, agora, quanto ao mérito da decisão, na altura, fizeram um parecer a dizer que tinha que ser autorizado. Exato. Hoje já vem dizer aqui que não devia ser autorizado, porque o artigo 83, número 4, diz que não se pode autorizar empréstimos cujo desembolso está condicionado à garantia do Estado. Está a dizer que fizeram um parecer e Sua Excelência, o governador tomou a decisão de autorizar, mas violando a lei. Está a dizer isso. Já estamos na terceira pergunta, do mérito da decisão. Pois, estou a perceber, mas eu não... Sempre ponho esta questão. Violamos a lei por quê? Se o próprio Estado é que trouxe a garantia. No número 4... Mas então, vocês têm a obrigação de cumprir normas ilegais lá? Não, o próprio Estado, que era quem estava sendo protegido, é que trouxe essa. Assim, por exemplo, eu sou juiz. Depois, o próprio Estado ou alguém do Estado venha dizer condena ou condena o Sr. Mutota enquanto a prova ou o contrário diz para o tribunal lhe absolver. Está porque o Estado também dizer isso a mim como juiz, eu tenho que cumprir, enquanto eu estou a ver que ele tem que ser condenado ou absolvido, enquanto estou a ver que é o contrário. O General do Estado tem a obrigação de cumprir ordens ilegais, mas o Estado não é de direito, está subordinado à lei. Sim, percebe. Mas quando eu dizia que se podia submeter à consideração superior e encontrar outra forma, era provavelmente resolver-se essa questão, encontrar-se uma alteração, criando um decreto para excepcionar essa. No momento, poderia ser uma saída, poderíamos encontrar esse tipo de saídas. Vamos voltar. Ministério Público, o entendimento da declarante é o seguinte: a dívida no início era privada, e se era privada, carecia da autorização da autoridade cambial. Agora, a pergunta de continuar. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.